Olá, minha gente, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária, uma bênção. Hoje nós vamos finalizar Josué e vai ser um capítulo muito legal e também vamos dar sequência lá no Novo Testamento, vamos ler Salmos, vamos ler Provérbios. Provérbios é sabedoria pura, Salmos ele enche a alma porque são as orações, muitas delas de Davi, e é maravilhoso. Então abra o seu coração, deixa Deus falar no seu interior, deixa Deus te alimentar através da leitura da sua palavra. Se esforce, faça isso. Nós precisamos vencer muitas coisas para lermos a palavra de Deus, principalmente vencer hábitos atrapalhados. Ficamos 2 horas na frente da televisão e não queremos ficar 20 minutos lendo a Bíblia. Mas isso tem um dedo de Satanás que atrapalha cada um de nós, com certeza. Mas você também tem o poder de vencê-lo, poder de superar isso. E pode sim ler a Bíblia. E ela vai alimentar a sua alma e é necessário para que você se fortaleça e saiba fazer as coisas da maneira correta, daquilo que Deus deseja e imagina para você. As promessas da palavra do Senhor. Diz assim, os textos de hoje são Josué capítulo 24, versículo 1 até Josué 24, 33. Depois nós vamos a Lucas capítulo 21, versículo 1 até Lucas 21, versículo 28. Depois nós vamos continuar Salmos, Salmo de número 89, versículo 38 até Salmo 89, 52. E depois fecharemos com Provérbios capítulo 13, versículo 20 e até Provérbios capítulo 13, versículo 23. Sempre curtinho, as leituras de Provérbio. Vamos lá então? Josué capítulo 24, versículo 1 diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel. E todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Olha só, Josué reuniu e eles estavam se apresentando diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito, depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito, e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios. Depois, vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe e filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele os abençoasse e, desse modo, os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigarzeus, os heveus, os jebuseus. Mas eu os entreguei nas suas mãos, nas mãos de vocês. Enviei terror adiante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam.
Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam ao Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos de seus antepassados, que serviam quando viviam além do Eufrates, no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Nós conhecemos muito bem esse texto, né? Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, diz Josué, eu e minha família serviremos ao Senhor. E o povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois o Senhor nosso Deus, que nos libertou e a nós, os antepassados da escravidão na terra do Egito, a Ele serviremos. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos, Ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então, Josué advertiu o povo mais uma vez: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que Ele lhes fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lance fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração somente para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus, como lembrança do pacto. Pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho, junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: esta pedra ouviu tudo que vocês disseram diante do Senhor e o que o Senhor nos disse. Ela será testemunha contra vocês, e se não cumprirem o que prometeram a Deus. Então se despediu de todo o povo, e cada um se voltou para a terra onde havia recebido como herança. Depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Sepultaram-no na terra que ele havia recebido como herança, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte de Gaás. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito, foram sepultados em Siquém, no terreno que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Eleazar, filho de Arão, também morreu. Foi sepultado na região montanhosa de Efraim, na cidade de Gibeá, que havia sido entregue a seu filho Finéias. Esse capítulo 24, aqui de Josué, ele dá uma resumida, em toda a história desse povo que começou, Deus chamando ali as famílias, do patriarca Abraão e os seus filhos e etc. E depois leva eles, traz eles de volta, traz eles do Egito já como uma nação. E aqui neste momento eles já são uma nação, eles não são mais uma família, tribais, mas agora uma nação. E nós vamos ver agora nas próximas leituras a sequência desta história. Infelizmente não vai ser boa, vão se alternar momentos bons e momentos ruins.
Agora vamos a Lucas capítulo 21, versículo 1, que diz assim: Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições nas caixas de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela em sua pobreza deu tudo o que tinha. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: Virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra, pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70, quando Tito invade e destrói completamente o templo. Tito, comandante romano, ele vem e destrói completamente Jerusalém e seu templo. Até hoje, não foi reconstruída. Então eles perguntaram: Mestre, quando isso acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu: Não deixe que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, afirmando: Chegou a hora. Mas não acreditem neles, e quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares. Meu Deus, parece até que Jesus estava falando aqui do coronavírus, E acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes, amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa. Muitos de nós hoje somos odiados por causa de Jesus Cristo. Eu mesmo já sofri esse tipo de situação porque eu sou um pregador da palavra de Deus, sou servo do Senhor. Isso aqui se cumpre na vida de cada um de nós. Mas, versículo 18, nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá, e pela perseverança que obterão a vida. E, quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, quem estiver na cidade, saia, e quem estiver no campo, não volte para a cidade, pois aqueles dias serão dias de vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra. As nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Gente, esse dia está para acontecer, viu? Vai acontecer. Em breve Jesus voltará. Isso não é conto da carochinha, não é história, é um fato verídico. Portanto, versículo 28, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Vamos agora aos Salmos. Salmo de número 89, vamos dar sequência no versículo 38. Vamos lá, não desanima não, vamos em frente, isso é maravilhoso. Agora, porém, tu o rejeitastes e o descartastes, estás irado com o teu ungido. Renunciaste tua aliança com ele e jogaste sua coroa no pó. Derrubaste os muros que o protegiam e destruíste as fortalezas que o defendiam. Versículo 41.
Todos que por ali passam o saqueiam, e ele se tornou motivo de zombaria para seus vizinhos. Tu fortaleceste seus inimigos, e lhes deste razão para celebrar. Tornaste inútil sua espada, e não o ajudaste na batalha. Acabaste com seu esplendor, e derrubaste seu trono. Fizeste-o envelhecer antes do tempo, e o envergonhaste em público. Até quando, Senhor, esta situação continuará? Por acaso te esconderás para sempre? Até quando tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como minha vida é curta e de como é vazia a existência humana. Ninguém vive para sempre, todos morrem, ninguém escapa das garras da sepultura. Onde está, Senhor, o teu antigo amor? Tu prometestes a Davi como um juramento fiel. Considera, pois, Senhor, como teus servos passam vergonha. Levo no coração os insultos de muitos. Teus inimigos, Senhor, têm zombado de mim. Zombam de teu ungido, por onde ele vai. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz assim: quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Isso aqui é um fato, gente. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos diariamente. Na média vai dar você. Então me diga, como diz o provérbio, né? Não esse, mas o provérbio popular. Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Versículo 21. Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. A pessoa de bem deixa a herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para a mão dos justos. As terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça consome tudo. Misericórdia. Esta é a palavra do Senhor para este dia especial que o Senhor nos dá para viver, dia 22 de abril. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos começar Juízes, é um livro muito especial, é demais. Daqui para frente vai ficar muito interessante essa leitura do Antigo Testamento. Aqueles textos mais difíceis, né? Assim como nós vimos aqui em Josué, alguns textos lá de Deuteronômio, eles passaram. Daqui para frente é narrativa, é história, é lindo, 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 lindo. Portanto, não perca. E eu te vejo, se Deus permitir, amanhã logo cedo, na leitura da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Lembra de fazer a oração da manhã também, que eu tenho colocado aqui, oração da noite, e de também compartilhar com amigos. Mas não só compartilhar, convidar essa pessoa para acessar, mostrar para ela, ler junto com ela. Faça esse esforço, vale a pena, pois esse mundão está indo de mal a pior. Mas nós temos, graças a Deus, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, para nos orientar. Então que Deus te abençoe e que esta palavra produza muitos frutos na sua vida, hoje, para esta vida e para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.